Olá pessoal, eu me chamo Elizabeth Mustafa e seja muito bem-vindo a este canal. Hoje nós vamos continuar o estudo de história, trazendo para vocês muitas revelações do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Psicografia de Chico Xavier, por Humberto de Campos. E vamos tratar exatamente da entrada da família real portuguesa no Brasil, após Napoleão Bonaparte declarar o bloqueio continental na Europa. Dom João VI, ele nasce em 1767. Então, ele nasce um pouco antes da Revolução Francesa, não é? Em 1789, a gente sabe que ocorreu a queda da Bastilha, e a Revolução Francesa foi uma violência muito grande para os reis, para a nobreza. E Dom João VI, em Portugal, ele nasceu muito antes do pensamento iluminista se consolidar com a enciclopédia de Rousseau, d'Alembert, Diderot, Montesquieu. O pensamento iluminista falava em liberdade, fraternidade, igualdade e fomentou o pensamento da Revolução Francesa e as ações que levaram a França a declarar-se independente do rei, da nobreza, e fazer ali uma revolução burguesa que marca o início da Idade Contemporânea. Após a Revolução Industrial, nós vamos verificar o poderio de Napoleão Bonaparte, que cresce na Europa. Em um determinado momento, ele declara a todos os países da Europa a proibição de fazer comércio com a Inglaterra. A este bloqueio, esta proibição, nós damos o nome de bloqueio continental. Dom João já é o príncipe regente de Portugal, porque sua mãe, Dona Maria, foi considerada louca. Ele passa a ser o maior representante da nobreza, dos reis de Portugal. E por essa razão, ele fica numa situação muito difícil, porque não pode obedecer Napoleão, já que tem muitas dívidas comerciais com a Inglaterra. Então, ele faz um pacto com a Inglaterra, e a Inglaterra ajuda a Dom João VI trazer a sua família e toda a corte, com mais de 10 mil pessoas, para a sua maior colônia, que é o Brasil. A este momento da história, nós vamos verificar uma grande mudança para nós brasileiros. Porque existem muitas questões que vão se modificar a partir do momento em que Dom João chega ao Brasil com sua corte. Uma delas é que ele deixa Portugal num momento muito caótico, entregue às tropas de Napoleão, que vão ocupar Portugal. Inclusive porque a nobreza que cuidava da administração de Portugal, a nobreza que tinha recursos de manutenção do Estado, do país Portugal, traz toda a sua riqueza para o Brasil, deixando Portugal muito empobrecido e sofrendo muito, não só a ocupação dos franceses, como também a opressão econômica da Inglaterra. E aí nós vamos verificar um pouco depois uma revolução que eles vão travar dentro de Portugal. Nós vamos voltar a esse assunto daqui a pouco. Então, o bloqueio continental força a família real para vir ao Brasil. No nosso livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, existe um momento muito interessante, que é o capítulo 16, não é? Que se chama Dom João no Brasil. Logo no começo, ele nos conta como é o movimento espiritual em auxílio à corte que vem para o Brasil e auxílio aos povos que ficam em Portugal. Vamos ver o que Humberto de Campos nos traz de revelação sobre este momento. Na página 101, aspas para Humberto de Campos.
Enquanto as falanges espirituais de Henrique de Sagres se reuniam em Portugal, revigorando as forças lusitanas para a escola de energia, que foi a Guerra Peninsular, o exército de Ismael voltava-se para o Brasil a fim de inspirar o primeiro soberano do Velho Mundo que pisava as terras americanas. Então vejam bem. Vejam bem o que ele está colocando aqui. Primeiro ponto que ele está falando das falanges espirituais, não é? Ele está falando que na espiritualidade Henrique de Sagres, nós já vimos lá no vídeo das grandes navegações que Henrique de Sagres, aquele da escola de Sagres, não é, que fomentou o conhecimento da engenharia náutica, né, das caravelas, da bússola, de todos os instrumentos que fomentaram as grandes navegações, não é, gente? Nós dissemos lá que Henrique de Sagres é a reencarnação de Hilel, não é? Quem é Hilel? Hilel é um rabino ancião, avô de Gamaliel, que foi o instrutor de Paulo de Tarso. Veja bem como aqui o Henrique de Sagres, que é um espírito de luz que acompanha Portugal, se posicionou neste momento em auxílio às pessoas que ficaram lá em Portugal, entregues à violência de Napoleão, não é? E numa condição muito difícil. Que ele falou aqui que foi para revigorar as forças lusitanas, quer dizer, para enfrentar este momento que ia trazer mais energia espiritual para essas pessoas, porque segundo aqui, o nosso pensamento, todo sofrimento que as nações enfrentam são necessárias para a evolução espiritual dos povos e, portanto, trata-se aqui, no caso de Portugal, uma expiação a ser colocada para que eles possam evoluir espiritualmente. E por outro lado, nesse mesmo parágrafo, não é? Eles relembram para nós que Ismael, que é o governador espiritual do Brasil, veio com um grupo de espíritos também inspirar o primeiro soberano a pisar nas terras do Novo Mundo. Isso quer dizer que nunca nenhum rei veio ao Novo Mundo. É a primeira vez que um rei vem ao Brasil. Então, o primeiro rei que vem ao Brasil é Dom João VI, né? Continuando aqui, ele dá outra dica muito interessante que vale a pena a gente refletir. A esses esclarecidos agrupamentos do mundo invisível, aliava-se agora a personalidade do Tiradentes, que se transformara em gênio inspirador de todos os brasileiros. Veja só que coisa maravilhosa que ele está falando aqui. Na expedição de Ismael também veio o nosso Tiradentes, que desencarnou lá na Inconfidência Mineira. Tem um vídeo que fala sobre isso. Inclusive, um momento muito bonito de acolhimento do Tiradentes no plano espiritual quando ele desencarna. Vale a pena ver esse vídeo. Tiradentes também integra essa caravana espiritual de Ismael em auxílio a Dom João VI. Então, Dom João VI vem para o Brasil já sob a orientação espiritual, não é? E vem numa viagem difícil, com muitos navios, enfrentam tempestades, alguns navios naufragam, enfrenta doenças, disenterias, doenças dentro dos navios, porque nós sabemos que essas viagens longas, difíceis, não é? As tempestades, a fome, a pouca quantidade de provisões que ficam nos navios são difíceis de realmente atravessar. E a corte portuguesa, muito acostumada aos confortos, verdadeiramente veio nesse momento com muito sofrimento e dor, porque precisava reaprender a viver sobre uma condição muito inferior àquela que já estava acostumada. Tiveram muitos problemas nesse navio, mas chegaram felizes na costa brasileira,
não é? Alegres porque conseguiram atravessar e chegaram aqui no Brasil, mostrando-se muito felizes. Primeiro eles pararam em Salvador, o que deixou os baianos esperançosos de reaverem a primeira capital, porque Salvador foi a primeira capital, agora é o Rio de Janeiro. E os baianos acreditavam que se o rei fosse para Salvador, Salvador podia voltar a ser a capital do Brasil, melhorando a condição econômica de todos os nordestinos, que perderam poderio na medida em que foi surgindo lá nas Minas Gerais, não é, o descobrimento dos metais preciosos. Mas isso não aconteceu porque a corte parou um pouco em Salvador. Mas logo em seguida, no ano de 1807, não é? Logo em seguida, eles aportaram no Rio de Janeiro, onde a corte e Dom João e sua família fizeram-se residentes. Então eles foram morar verdadeiramente no Rio de Janeiro. Vamos ver o que nosso livro fala sobre esse momento, porque tem um trechinho aqui muito interessante, inclusive até meio engraçado. Porque a esposa de Dom João VI não estava muito feliz com essa travessia. Vamos ver o que eles trazem aqui no texto do livro para a gente fazer a nossa observação. Olha aqui que bacana isso, olha, na página 103, aspas para Humberto de Campos. A maravilha dos céus americanos deslumbra os olhos de Dom João, que se entusiasma com a beleza natural da paisagem magnífica. Olha que coisa linda, né? Chegaram ao Brasil e visualizaram aquela floresta linda, aquele mar maravilhoso, tantos pássaros, felizes que estavam vivos e livres da perseguição que estavam sofrendo lá. Continuando aqui, acompanhado de numeroso séquito de fidalgos. Aí ele cita assim vários viscondes e condes e marqueses e duques. Toda uma comitiva enorme de vassalos e nobres, de guardas, criados, soberano aportou no Rio de Janeiro, num ambiente de geral alegria. Então aqui, ó, demonstrando aqui a alegria de chegar no Brasil, todos eles felizes. Agora tem um problema aqui, ó. Apenas Dona Carlota Joaquina, né? Dona Carlota Joaquina Teresa Caetana de Bourbon e Bourbon, rainha de Portugal, filha de Carlos IV da Espanha, mulher de Dom João VI e mãe de Dom Pedro I. Apenas Dona Carlota Joaquina, com sua educação deficiente, sua megalomania e apego aos prazeres requintados da época, não se conformava com a situação, protestando contra todos os elementos, demonstrando aridez de espírito e lamentável agressividade. Então, Dona Carlota Joaquina, esposa de Dom João VI, que é uma pessoa muito agressiva, muito arrogante, muito vaidosa, não gostou de vir para o Brasil. Ela reclamava muito, pelo calor, pelos mosquitos. Ela reclamou demais porque pegou piolho no navio, teve que raspar a cabeça e chegou aqui grosseira com todo mundo, um problema, não é? Então, nós percebemos aqui que chega uma multidão de pessoas, não é? Que não estão acostumadas ao convívio com a colônia, porque aqui eles vão ter uma vida muito diferente, muito mais difícil do que tinha lá em Portugal, porque tinham uma vida boa, viviam dos impostos, não trabalhavam. E aqui eles vão querer reproduzir essa vida que eles têm aí, não é? Que eles já tinham em Portugal, eles não vão querer mudar de vida, eles vão querer se impor. E vai dar muito problema de convivência com os brasileiros, já que os brasileiros vão começar a pagar mais impostos. Isso vai trazer conflitos, vai trazer confusão com aqueles que já moram aqui, já residem aqui e já conquistaram uma certa situação razoável financeira, não é? Pessoas que já trabalham com
A administração pública vão perder seu espaço para esses novos lords que chegaram. Pessoas que têm os seus ambientes confortáveis em suas casas vão ter que alojar essas pessoas que chegam porque não tem moradia para elas. Muitos dessas pessoas jamais fizeram nada pela vida, vão ter que agora buscar um caminho de sustentação porque vai ser mais difícil. Então os conflitos vão surgindo muito grande. Inclusive nós vamos ver lá em Pernambuco uma revolta dos pernambucanos contra o aumento dos impostos. Os pernambucanos vão fazer uma rebelião de caráter republicano, quer dizer, não é uma independência onde o rei vai permanecer no Brasil. Eles querem uma independência nos moldes da Revolução Francesa, com a Constituição própria, inclusive separatista do Brasil, não é? Querendo fazer com que Pernambuco passasse a ser uma outro território independente da colônia do Brasil, de Portugal, que neste momento não é mais colônia, é vice-reino, porque Pombal declarou o Brasil vice-reino, e posteriormente Dom João VI vai declarar o Brasil o império, né? Vai tirar a característica de colônia do Brasil, porque na hora que ele vem para cá, o conflito também existe em Portugal. Os portugueses vão fazer uma rebelião lá em Portugal, fazendo com que eles solicitando que o rei retorne a Portugal. Então o rei resolve declarar o Brasil independente de Portugal, fazendo com que ele seja um só reino. Dom João declara que o fim da colônia brasileira, porque ele quer mostrar a Portugal que ele não abandonou Portugal. Ele está apenas em outro local do próprio reino. Então ele acaba com a colônia nesse sentido. Quando ele chega aqui também para cumprir o acordo com a Inglaterra, ele declara a abertura dos portos às nações amigas. Isso quer dizer que termina o pacto colonial. E sendo o Brasil não mais uma colônia, o Brasil agora pode fazer comércio com as nações amigas. Então aí nós vamos ver agora um movimento muito grande de produtos ingleses ingressando no Brasil. Produtos que jamais os brasileiros sequer conheciam, agora vão passar a ver vendendo nas ruas do Rio e das grandes cidades brasileiras, porque a Inglaterra vai colocar no Brasil seus produtos, já que a Inglaterra fez a sua expansão industrial, está extremamente preocupada no escoamento desses produtos. E o Brasil vai ser agora um também desse grupo de consumidores da Inglaterra. Vários benefícios o Brasil adquire por causa da entrada, não é, dessa corte que vem para cá, porque a corte vem para cá e ela quer ter a vida que tinha lá. Então Dom João, para agradar as pessoas e principalmente a sua esposa, começa a fomentar vários instituições que vão gerar o desenvolvimento cultural e econômico do Brasil. Entre eles, nós vamos observar o Banco do Brasil, que vai surgir nesse momento, é Dom João que cria. Porque se você perceber, os nobres vieram com toda a sua riqueza e não é nada conveniente trabalhar com o Banco de Portugal, já que Napoleão tomou conta de Portugal. Eles vão ter que fazer as transações comerciais e financeiras aqui mesmo no Brasil. Então, o Banco do Brasil é muito conveniente e importante para esse momento para a corte. Aqui no livro também a gente vai ver as melhorias que o Brasil recebe, não é, com a vinda da família real. Vamos ver aqui o que eles trazem, o que Humberto de Campos nos traz. Aqui na página 104 do livro da gente, que nós estamos estudando, aspas para Humberto de Campos. O Rio de Janeiro, sob a direção do bondoso príncipe
que debaixo das influências poderosas do alto, adotaram um regime muito mais liberal do que as formas de governo existentes em Lisboa, enche-se de obras notáveis. Olha aqui o que ele coloca, tá vendo? Bondoso príncipe. E ele coloca também que faz uma reforma muito mais liberal do que se tem lá em Portugal. Porque o rei Dom João, ele é realmente um conhecedor do iluminismo, das ideias liberais. Então ele traz para esse momento aqui, olha, grandes modificações para o Brasil. Continuando. Grandes instituições se fundam na cidade da mais maravilhosa Bahia do mundo. Surge a Escola de Medicina, o Teatro São João, o Banco do Brasil, como já disse, organizam-se os primórdios da Escola de Belas Artes, cria-se a Academia da Marinha, o Conselho Militar, a Biblioteca Real, desenha-se o Jardim Botânico como novo encanto da cidade e, sobretudo, inicia-se com a imprensa régia a vida do jornalismo na terra de Santa Cruz. Então aqui nós vamos surgir agora um desenvolvimento muito interessante, não é, para esse período. Nós vamos ter o Brasil se expandindo culturalmente, principalmente porque vem a imprensa régia. Então, com a imprensa, os meios de comunicação se ampliando, nós vamos observar grande desenvolvimento. Observe que na história, toda vez que os meios de comunicação ampliam e se melhoram, a gente vai ver também várias outras coisas se desenvolvendo. A comunicação é um ponto muito importante para o desenvolvimento dos povos. Toda vez a gente vai ver isso. Nós vimos lá em Lutero, quando Lutero contou com a imprensa, que já existia lá para divulgar suas ideias, como foi importante essa divulgação. Nós vemos hoje no nosso mundo, quando a gente tem a internet, que é realmente um instrumento maravilhoso, que você pode pesquisar tudo na internet, nós estamos nesse momento utilizando, não é, dessa coisa boa que é a internet, porque expande o conhecimento, amplia a comunicação e traz com ele grande desenvolvimento. Então aqui a gente vai realmente dar esse crédito maravilhoso para o rei Dom João. Mas temos também que observar os conflitos. Existiu um fato muito curioso que nesse livro ele aponta, eu não vi na historiografia oficial esse dado, é que quando os portugueses chegaram ao Rio de Janeiro, eles foram colocados na casa das famílias, não é, para serem recebidos. Só que existe uma lei nesse momento que eles chamam Lei da Aposentadoria, né, do período aqui, que obriga a desapropriação das casas mais luxuosas, e essas casas vão ser entregues a esses nobres que estão chegando. Está aqui, olha, que coisa louca isso daqui que acontece. Na página 105, ele cita essa lei. A chamada Lei das Aposentadorias obriga todos os inquilinos e proprietários a ceder suas casas de residência aos favoritos e aos serviçais reais. Tá vendo aí, ó? Obriga as pessoas a cederem suas casas. Bastava que qualquer fidalgote desejasse este ou aquele prédio para que o juiz aposentador efetuasse a necessária intimação a fim de que fosse imediatamente desocupado. Então, eles eram obrigados a desocupar os imóveis para que os novos, né, nobres que chegaram ocupassem. Ainda tem uma parte aqui interessante. Ao oficial de justiça incumbido deste trabalho, bastava escrever na porta de entrada as letras P.R., que se subentendiam por príncipe regente, inscrição que a malícia carioca traduzia como significado ponha-se na rua. Então era só chegar lá, escrever PR na porta da casa, que a casa passava a ser do príncipe regente, e as pessoas teriam que desocupar essa casa para entregar aos novos inquilinos, que eram os nobres que vieram de Portugal. A loucura que ficou o Brasil nesse momento, que a gente vê o desenvolvimento, mas a gente vê um caos também, que vai resultar
em grandes problemas entre esses dois grupos, os portugueses e os brasileiros, e que vai causar também a luta pela independência do Brasil, porque vai crescer esses motins, vai crescer essas rebeliões, e lá no final nós vamos ver que a independência do Brasil se torna algo que não pode ser deixado em consideração, e aí a gente vai ter nossa independência. Sem considerar também que após a queda de Napoleão Bonaparte, os portugueses começam a colocar que o rei Dom João VI deve retornar a Portugal sob pena de perder a sua coroa, porque eles consideram que o rei abandonou Portugal. E o rei torna a dizer que não abandonou, que veio para o Brasil, veio trazer benefícios aos brasileiros, veio ampliar a corte para o Brasil e está apenas em outro ponto da mesma corte, mas ele é obrigado a retornar para Portugal, porque ele está feliz, ele está tranquilo aqui, apesar de muito um pouco assim introspectivo, ele fica silencioso nos seus ambientes, ele está sempre solitário, buscando ficar sozinho, porque ele está triste, não é? Que a sua mãe, ela faleceu, ele está sozinho, a sua mãe foi louca e ele cuidou dela por muito tempo, ela faleceu. E a sua esposa Carlota Joaquina também é muito impaciente com ele, não é uma companheira. E aí ele começa a ficar relaxado, desleixado e termina entrando para a história como esse rei feio, gordo, mal cuidado, mas é fruto deste momento de depressão que ele fica muito triste. Aqui tem um trechinho no livro que mostra essa questão do rei Dom João VI ficar assim depressivo. Vamos dar uma olhadinha. Esse trecho que eu vou te mostrar já é na página aqui 107, já mostrando um pouco o início das causas da emancipação da independência. Ele já vai me trabalhando mais esse aspecto. Aqui, ó, ele coloca aqui: no Rio, porém, o generoso príncipe sofria os mais acerbos desgostos no ambiente familiar. Olha como ele está triste com a família, né? Foi talvez em razão dos dissabores que jamais se viu Dom João VI perfeitamente integrado nas suas respeitáveis funções no mundo oficial daquele tempo. Então ele estava triste, ele não estava tão integrado aos seus afazeres, não é? São conhecidos o apego do soberano aos seus almoços solitários, sem as etiquetas da época, seu retraimento e desleixo quanto às pequenas formalidades que constituem o problema da elegância de um século, com as roupas desbotadas, mal contendo o corpo, nas suas dobras em desalinho. Muitas vezes foi ele visto alheio às sérias preocupações de sua autoridade suprema, como se seu espírito vagasse na paisagem de outros mundos. Então, é isso aí, olha como ele coloca, não é? Que ele está depressivo, que ele está triste. E aí ele continua aqui: Dom João se acostumara à maravilhosa beleza do sítio da Guanabara e se tomara de amor pela pátria que os seus valorosos antepassados haviam edificado. Tá vendo? Aqui ele mostra como o Dom João, ele gostava muito aqui do Rio de Janeiro, da Guanabara, ele se sentia feliz, mas em determinado momento, principalmente nesse momento em que ele tem que retornar para Portugal, que ele não quer voltar para as intrigas da corte, mas é necessário que ele volte sob pena de perder a sua coroa e perder Portugal. E ele fica num sentimento muito profundo, porque o Dom João VI, ele sempre, a vida dele foi de desafios, de decisões desafiadoras. A primeira decisão de vir com a Inglaterra, com toda a corte para o Brasil, foi uma decisão muito corajosa, muito perigosa, que ele estava entre a cruz e a espada, então ele teve que vir. Foi muito difícil essa decisão. E agora, na decisão de voltar, existe mais uma questão
muito difícil que ele vai ter que escolher voltar para Portugal. E, no entanto, ele tem que deixar o seu filho, Pedro I, aqui no Brasil. E essa decisão, todos nós sabemos que para um pai, não é? Por mais que ele seja um rei, cheio de preocupações, ele deixar o seu filho no Brasil e ir embora para Portugal não é muito bom. Mas ele resolve fazer isso e quando ele vai embora, ele fala ao seu filho uma frase que mostra para ele que é necessário que Dom Pedro tome conta do Brasil e que não entregue aos aventureiros. Essa frase está bem aqui, um momentinho que eu vou te mostrar. Tá aqui na página 111. No momento das despedidas, ele profere a famosa recomendação: Pedro, se o Brasil se separar de Portugal, antes seja para ti que me respeitarás do que para alguns desses aventureiros. Então, ele já prevendo a independência do Brasil, ele deixa aqui Dom Pedro já nessa condição: olha, se eles fizerem a proclamação da independência, você mantém aqui a nossa continuação do nosso reinado, né, da nossa dinastia portuguesa. E já deixou aqui a dica que os aventureiros estavam dispostos a declarar a independência do Brasil. E fica Pedro aqui no Brasil. Mas isso é assunto para outro vídeo. E eu espero que você continue assistindo. Se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma questão a acrescentar, deixe nos comentários, dê o seu like, compartilhe, para que a gente entre agora no estudo da história do Brasil, com essa referência espiritual maravilhosa, nos dando a certeza de que somos acompanhados na nossa vida pessoal, na nossa vida coletiva, que o nosso querido Brasil está sendo acompanhado pelo anjo Ismael, nosso governador, e pelo próprio Jesus Cristo, que é o nosso modelo e guia da humanidade, o governador do planeta Terra, que nós temos que segui-los amorosamente para que possamos caminhar na sua trajetória, caminhando da luz e do bem maior da humanidade. Muito obrigado e seja muito feliz.